Boa tarde, queridos ouvintes. Tenho a alegria de apresentá-los hoje a querida Guida Bruno Pereira. Guida Bruno Pereira é original de Bombarral, nas proximidades de Lisboa. Ela é bibliotecária por profissão, formada pelo Museu Nacional do Teatro em Portugal. Guida, além disso, é a criadora do projeto Mala de Histórias, e é através dessa conexão que julgamos importante e interessante tê-la como nossa convidada. Querida Guida, bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, eu é que agradeço. É com imenso gosto que aqui estou para falar um bocadinho sobre este projeto da Mala de Histórias, que já tem alguns anos, mas que continua a encantar-me e a trazer todos os dias brilho no olhar, porque através das histórias nós vamos conhecendo mais pessoas, vamos entendendo melhor as coisas e vamos pensando. O projeto Mala de Histórias surge mais ou menos em 2004, numa altura em que, depois de uma carreira profissional no Museu do Teatro, vem a dita reforma. E quando nós, a aposentação, e quando nós vamos pensar que a atividade profissional fica um cantinho, isto assusta. E começamos a pensar, o que é que eu vou fazer? E então eu lembrei-me, eu gosto de histórias, eu gosto de ler, então, e gosto de voluntariado, e eu digo sempre muitas vezes isto, e então eu pensei, por que não pegar nisto e ou tentar criar uma forma de levar a leitura aos sítios onde normalmente ela não chega. Nós aqui em Portugal, e provavelmente nos outros países assim será, nós temos bibliotecas nas maiores zonas urbanas ou nas vilas, mas muitas vezes nas aldeias não há como chegar lá. E portanto, a minha primeira ideia foi criar a Mala de Histórias e com ela criar uma página de Facebook na altura e ir todos os dias contando uma história, pondo na página para que os pais, as famílias tentassem perceber quanto importante era contar uma história à noite aos seus filhos e ao mesmo tempo também leiam e familiarmente criarmos este novelo. Guida, querida, Guida, projetos de leitura, de mediação de leitura, existem muitos, né? Eu digo aqui, o nosso projeto se inspira em outras coisas. Claro que os focos às vezes mudam, as metodologias às vezes mudam. O nosso foco aqui é muito na questão da leitura como apoio à transmissão da língua, à manutenção da língua. Por que a leitura, Guida? Por que a leitura para crianças? Que papel tem a leitura no desenvolvimento de um ser humano? Das crianças, tem todo. Eu penso que através da leitura, e logo desde muito cedo, se desenvolve, para além da afetividade e de abrir o próprio discernimento da criança pequenina que vai crescendo, eu penso que a leitura, através dos primeiros livros, e estou-me a recordar que, como é importante numa criança pequenina, entender um livro como um brinquedo feito de letras. E o brinquedo feito de letras pode ser de pano, o livrinho de pano que as crianças veem e folheiam e vêm pensar as imagens através da ilustração, e é tão importante o papel do ilustrador, a meu ver, para crianças quase como o de autor, porque a ilustração é importante ligar o desenho à palavra. Depois também os livros de banho, aqueles livros de plástico que a criança leva para o banho e que vai abrindo, e portanto são formas de despertar o interesse pelo objeto, pelo livro. Criando este objeto, acho eu, que é importante juntar a isto o problema, as questões da afetividade, que também se desenvolvem com isso. É importante a criança crescer com o objeto livro, mas também com a voz de quem conta, do contador. E, portanto, esta voz quase sussurrada, por exemplo, à noite, enquanto nos aconchegamos com uma criança e lhe contamos uma história, é a nossa voz que passa, é o nosso cheiro que fica lá,
e é este novelo de ternura. Portanto, os livros, é através deles, nós vamos passando conceitos tão importantes como estes, da afetividade. Eu costumo dizer, uma criança que lê é uma criança que pensa, mas é uma criança que sente. E, portanto, eu penso que não há, os leitores não aparecem assim, não, mas a leitura tem que ser criada pelos educadores, pelos pais, pelos avós, tem que haver sempre um suporte. É difícil formar leitores, mas tem que ser de pequeninos, em que eles vejam, como acabámos de falar, o livro como um objeto, como um brinquedo, e que depois, a pouco e pouco, vamos crescendo. Nós não começamos todos a ler grandes tratados literários, nós começamos por ler pequenos textos, às vezes até, não é, fascículos, e depois vamos treinando, é quase como um treino de um ginásio, a pouco e pouco vamos caminhando mais e mais e vamos exercitando o nosso espírito. Portanto, eu acho que a leitura é importantíssima numa forma de crescimento sustentável. Enquanto que nós precisamos de exercício físico e precisamos muitas vezes de umas vitaminas para complementar o que não comemos, eu penso que a leitura é importante para tudo o resto e ajuda-nos a ultrapassar muita coisa. As palavras são como as cerejas, eu gosto de falar, mas a mala de histórias, Juliana, não imaginas o que tem sido importante neste processo de Covid. Tenho tido a preocupação e o gosto de criar todos os dias uma história em que eu possa contar e que os pais possam pôr à noite para as crianças dormirem, porque há pais que não gostam de contar, não têm tempo para contar, o que seja. E já são os próprios pais que, se eu me atraso, já me vão pedindo. Estou a contar também histórias em contexto hospitalar, que não se pode entrar, como sabes, mas que é tão importante neste momento em que quase a esperança está aqui um bocadinho confusa, o momento em que nós viajamos com estas histórias, que eu tento contar sempre, e tu sabes que eu hoje estou aqui muito vestida normalmente, mas eu costumo arranjar uns adereços, umas coisas para levar luz e alegria. Sim. E, portanto, eu penso que, através das histórias, até em momentos como este, que estamos todos a passar e que estamos em casa, as histórias, as encenações e a forma como trabalhamos a leitura ajuda-nos muito a ultrapassar fantasmas, medos, não é? O nosso coração está apertado, mas se calhar, se nós viajarmos e desligarmos, se calhar chegamos lá mais depressa. Seguramente. Pronto. Querida, como funciona a mala de histórias aí? Você tem uma mala? Como tu guardas o acervo? Ora, eu tenho uma mala que teoricamente é quase o meu ex-libris, é uma mala dos anos 30, que linda! Pronto, uma mala muito antiga, que eu digo sempre que já viajou muito, já andou por muito lado e que eu levo para as escolas carregada com as histórias que vou contar e com os adereços com que os meninos podem ilustrar a história que eu estou a contar. Portanto, há sempre interatividade, isto quando trabalho com crianças. Eu não tenho, portanto, a sede, vamos assim, não existe. É a minha casa, eu tenho uma biblioteca razoável, pessoal, empresto muito. Aqui em Portugal, ao longo destes anos, tenho tido a sorte de algumas editoras, belíssimas editoras, o caso da Nuvem de Letras, disponibilizar de oferta livros para a mala. Que maravilha! Tem sido muito bom, portanto, todas as semanas eu recebo de média de 5 a 10 livros de oferta. Ai, que sonho! É uma maravilha. A minha contrapartida só é depois contar e divulgar, fazer a divulgação destes livros. Claro. Pronto, tenho autores com os quais cruzei na vida. Eu costumo dizer que os meus cabelos brancos, Juliane, são um sinal para mim de maior sabedoria, mas também muito maior riqueza nos conhecimentos e nos sorrisos que vou captando ao longo da vida.
E através do meu trabalho no museu, eu conheci muitos escritores, muitos autores, muitos ilustradores, atores, e portanto agora servem-me imenso para me ajudarem a pôr de pé este projeto, que, como digo, é voluntário. Eu viajo pelas escolas, pelas bibliotecas e agora não tenho quase mãos a medir, porque tenho muitos pedidos, porque faço feiras e festas infantis. Bom, e tu tens ajudantes nesse sentido? Sim. Tem colaboradores? Já Tenho. consegue ter multiplicadores dessa ideia? Tenho. O que eu vou conquistando ao longo destes anos, por exemplo, são parcerias. Uhum. Aqui muito próximo de Bombarral existe um casal que veio de França, homem e mulher, ele francês, ela portuguesa, que resolveram criar uma quinta pedagógica sustentável, ecológica, que eu peguei nisto para trazer até às minhas histórias, porque, como tu sabes, uma das coisas que eu tento passar sempre é isto da cidadania, de uma vida sustentável, de preservarmos o ambiente. Juliano, e agora vamos vendo, a natureza está a mandar sinais que nós temos que abrandar e ter outra forma de viver. Com certeza. E, portanto, eu criei uma parceria com esta quinta pedagógica e com estas pessoas. E conto lá histórias ao ar livre, no meio da natureza. Agora, por exemplo, só para te dizer, eles estão a construir um feijoeiro, uma cabana feita de feijões, para eu contar a história do João e o feijoeiro mágico. Que lindo! Percebes? Uau, que lindo! Pronto, e são histórias, com estas parcerias eu consigo juntar a cenografia, mas ao ambiente e à voz, que empresto, eu no fundo só empresto a minha voz e a minha alegria à história, porque tudo o resto eu vou buscar. Eu acho que é mais, Guida, tu tens tanto amor, tanta paixão pelo que faz, isso contagia, né? Contagia o público, contagia todas. Eu fiquei assim extremamente tocada, impressionada por essa energia, né? Sim, Guida, quais são os efeitos que tu vês nesses quantos anos de Mala de História agora? São agora 2004, olha, já são 6 anos, né? Sim, já. Quais são os efeitos que se vê assim a nível individual, mas também, né, comunitário? O que tu vês nesse trabalho? Olha, em relação à Mala de Histórias, enquanto contadora de histórias, eu sinto-me confortável. Não sinto, gostaria de trabalhar mais em sintonia com outros contadores de histórias. Gostaria de criar formas de trabalharmos até em conjunto, dando cada um de nós um pouco daquilo em que podemos complementar o outro. Aqui já não estou, neste momento já são muitos contadores. Eu quando comecei a contar, neste meu espírito que tu conheces, enfim, não senti isto. Agora já sinto um bocado quase como, não, já cá estou eu, não pode vir outro, percebes? Enquanto que nós temos que pensar que nós nos acrescentamos, Juliane. Eu quando fui ter convosco a Alemanha, Munique, eu aprendi imenso com cada uma de vocês. Se calhar vocês um bocadinho comigo, muito. E é isto que aqui neste momento eu estou a achar que se está um bocadinho a perder, porque já se está a contar a história de uma forma muito profissional, as pessoas já estão a criar aqui isto como uma forma de trabalho e já estão a entender-nos a nós um bocado como concorrentes a esse trabalho. Entendo. E eu penso que aqui não cabe concorrência. Não. Aqui teremos que ser todos a juntar-nos e todos nós a darmos mais uma coisinha ao outro. Sim. Não a ter medo que o outro venha cá para o pé de nós. Sim. É o que eu noto mais. No entanto, Juliane, como eu tenho esta parte, e tu sabes, do voluntariado, e também te digo, eu percebo que tu, pessoas mais novas, que nem sempre o voluntariado seja possível, porque nós temos que comer e beber todos os dias. Sim. Agora eu que trabalhei 36 anos, tenho um ordenado, tenho uma reforma, portanto, eu tenho um meio de poder fazer de uma forma direta e abnegada. Portanto, é a minha forma
de ser melhor pessoa, é de me dar ao outro. Portanto, eu neste momento quero trabalhar com os pequeninos, podendo fazer o que os outros não podem fazer, ou seja, nas escolas têm pouco dinheiro, não podem pagar a contadores e normalmente eu vou por mais baixo preço, acabo por fazer mais coisas, os miúdos têm meninos que perguntam, encontram-me na rua, quando é que há mais histórias. Com os idosos, a mesma coisa. Comecei há já vai para 5 anos, um projeto que eu acho delicioso e que devia ser replicado noutros locais, que é em Lisboa, em Carnide, que é uma freguesia próximo de Benfica, onde está o estádio de Benfica. E então o projeto é de leitura deslocalizada, ou seja, em todos os bairros, neste caso Carnide, onde há pessoas idosas, porque os bairros são bairros antigos de Lisboa e que agora estão a ver se saem os idosos para ir a alojamento local e portanto os idosos estão fechados em casa, estão ali sozinhos, quase que não veem ninguém, à espera de deixarem a casa vaga. E então a Junta de Freguesia de Carnide teve esta ideia, criar contadores de histórias que vão à casa dessas pessoas uma vez por semana contar histórias. Que fantástico! Foi uma ideia genial. Inscrevemos-nos em regime de voluntariado, inscrevemos muitos, vocês sabem como nestas coisas são, a vontade é muito grande. Depois, durante o curso de voluntariado, fomos cada vez sendo menos e ficámos reduzidos a 6. Mas 6 de arregaçar mangas e ir. Juliana, no princípio demos com desconfiança, as pessoas vinham à janela, eu dizia, olá, sou a Guida Bruno, pensei em fazer isto, contar uma história, querem ouvir, há uma coisa que querem falar. Eu percebi que eles à janela até gostam de falar, mas as histórias que eu contei eram histórias, as minhas histórias, as histórias deles, as histórias do bairro. Qualquer das maneiras, tínhamos ali uma hora de bela conversa. Depois começaram a querer abrir a porta, já sem medo, que eu achei fantástico, como se eu fosse uma amiga. E aí já comecei a contar, a levar 2 ou 3 livros, a contar o que eles escolhiam e a deixar os outros para eles lerem, sendo que na semana seguinte eu ia buscar. Muitos deles que não sabem ler, eu levava fotobiografias, porque me lembrei, Juliane, todos os idosos, e aí provavelmente também, conhecem atores, conhecem atores de teatro e cinema, e lembram-se de os ter visto. E então comecei a levar fotobiografias da Amália Rodrigues, que eles se lembram do fado. Fantástico. E eles iam vendo, não sabem ler, mas iam vendo e iam recordando. Bom, foi fabuloso. Andámos assim cerca de 3 meses, com este namoro à janela ou entrando. Ao fim de 3 meses, tivemos uma reunião e o presidente da junta teve uma ideia fantástica, tirá-los de casa. Excelente. Então, para sítios que eles conhecem. Como eles são apoiados pela Santa Casa da Misericórdia, que lhes leva o almoço e que vão com as carrinhas, então essas pessoas da Santa Casa, com a carrinha, vão buscá-los a casa. E depois levam-no até aos sítios onde eu vou contar a história e os outros contadores. E os locais eram improváveis, eram surpresas. Então, a primeira semana foi na polícia. Genial! Genial! Foram na carrinha da Santa Casa da Misericórdia e eu estava na polícia, foram recebidos. A polícia teve o excelente papel de lhes dizer que até podia, devido à idade deles, todos os dias irem às 9 horas, saber se estavam bem, para que eles vissem na polícia amigos e não tivessem medo de denunciar qualquer situação. O papel, ótimo. E eu contei histórias lá na polícia. Dentro da delegacia de polícia. Dentro da delegacia de polícia. Que interessante. Olha, o polícia gostou tanto das histórias que nos outros dias era ele que estava na primeira cadeirinha, sentado. Fantástico. Capelinho,
polícia ali sentadinho. Pronto. Depois fui contar, eu não sei como é que vocês chamam, penso que vocês chamam, Brasil, chama açougue, é um talho. Sim, o açougue, o talho. O talho. Então, foi no talho. Contámos na padaria, com cheirinho a pão quente, e na padaria ofereceram o pãozinho com manteiga, um chazinho, foi uma delícia. E contámos no sítio onde se vende a fruta, que nós cá chamamos um lugar de fruta. Foi um projeto muito bom, neste momento está parado, como tu sabes, o mundo parou. Sim, sim. Pronto, e preocupa-me um bocadinho, porque estas pessoas agora, é como de um momento ao outro, já tivessem esta luz. Para eles estava a ser genial, percebes? Era uma luz que caía todas as semanas, que lhes dá imensa alegria. Com certeza. Olha, inclusivamente, desculpa, já iam ao largo os ditos idosos que não saíam de casa, que eu te estava a falar da janela, agora ultimamente já se juntavam no largo, em que um contava para os outros todos. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu acho, para além de uma ação de cidadania e social, foi acima de tudo o maior veículo de promoção de leitura, porque quando tu pensas que não consegues entrar, porque as pessoas não sabem ler nem escrever e as pessoas são muito velhinhas, sim, sim. Mas não, de um momento ao outro parece que as pessoas rejuvenesceram através dos livros, é incrível. Que incrível, que incrível, que poderoso. Guida, tu lês para crianças em escolas, tu lês para os idosos nas casas, nos hospitais, sim, na padaria, na delegacia de polícia, no talho. Vamos falar um pouco sobre adultos, né? A gente nota que a gente sempre tenta promover a leitura para a criança, mas mostrando no sentido assim que o adulto é o exemplo. O adulto precisa... Existe aquele famoso desenho onde uma mãe está com um telemóvel e a criança com um telemóvel, e outra mãe com livro, a criança com livro, e uma pergunta para a outra para a criança ler. E debate muito essa questão de ser o exemplo, mas é fato que vários adultos não têm o hábito de leitura, ou porque nunca tiveram a oportunidade de ter acesso a livros, ou porque, enfim, simplesmente não adquiriram o gosto. O que tu, como bibliotecária experiente, contadora de histórias experiente, nos daria no sentido de sugestão? O que fazer para incentivar a leitura nos adultos? Olha, Juliane, uma das coisas que eu há pouco estava a dizer, e pegando numa frase de um grande autor que nós todos conhecemos, que era Saramago, Saramago dizia: não há livros para adultos nem livros para crianças, há livros, a leitura, não é? É para todos, é universal. A forma como nós interpretamos é que poderá ser diferente com a idade. E, portanto, uma das coisas que eu faço, e penso que está a dar resultado, é quando eu faço essas ações, que não são as das escolas, mas nas bibliotecas, eu digo sempre que são para famílias. Quando eu faço situações à noite, porque eu conto aqui, no Bom Barral, há aqui um sótão. E eu, à sexta-feira à noite, no verão, conto sempre histórias no sótão. Que lindo. Mas digo sempre, é gratuito desde que seja acompanhado por um adulto. Isto para quê? Porque através da história do pequenino, a mãe, ou o pai, ou a avó, quem vier com o pequenino, até se habitua a esta coisa, este ritmo, a melodia do conto. E se calhar até pensa, eu se calhar até sou capaz. Depois é falar bastante, e isso eu falo sempre, que vocês conhecem uma biblioteca aqui perto, para também perceberem que é gratuito. As bibliotecas estão cheias de bons livros, podem ser requisitados, podem ser devolvidos e levados outros. Portanto, eu juntamente, talvez por ser bibliotecária, mas eu nunca faço uma contação de histórias que não tenha essa preocupação de dizer que a biblioteca está ali. Sim. No nosso caso aqui, nós de uma certa forma somos a biblioteca, porque os livros, o foco é a promoção da língua portuguesa e nós disponibilizamos os livros, né? Olha, Juliana, inclusive nós temos o maior orgulho de ter criado o maior acervo
privado da língua portuguesa aqui na Alça. Então, nós temos livros maravilhosos, belíssimos, do pequenininho até os tratados literários. Exato, tem outra coisa que eu também acho, e olha, também nesta biblioteca, também já fiz em Lisboa, mas nesta estou a fazer agora estou parada com o Covid, mas tenho estado a fazer, outra coisa interessantíssima, que são as noites na biblioteca. E estas noites na biblioteca faz com que os pais tenham que vir trazer as crianças, porque as crianças é aqui que dormem, é aqui. Têm que assinar o termo de responsabilidade e têm que ir buscar no dia seguinte. Mas só o facto de aqui virem e perceberem qual é o cenário da biblioteca à noite, no calor, na ausência de luz, só com os candeeiros, no silêncio. As crianças dormem na biblioteca. Dormem na biblioteca. Elas passam a noite na biblioteca. Aqui. Fantástico. Portanto, então, nós aqui o que estamos a fazer é, à noite, os pais vêm entregar, assinam um termo de responsabilidade, no dia a seguir vêm buscar às 10 horas, as crianças ficam, saco-cama, escovinha de dentes, calcinha, pijaminha, é uma noite de pijama. E tu também de pijama? Eu de pijama. E a Cláudia, que tu acabaste de ver, a Cláudia, que é responsável daqui do espaço, também ficamos as duas. Pronto. Eles ficam, temos aqui sessão de contos, sessão de encenação, porque trazemos para aqui para eles vestirem e fazer a animação, jogos, à medida que a noite vai caindo, eles chegam aqui às 9, vamos tentando fazer a coisa mais serenamente para ver se eles não começam a estar barulhentos. E depois vamos descobrir o poder dos livros neste silêncio. Como é que... Pronto. Dormem. À noite ainda distribuímos ali um leite com chocolate quentinho, pronto, para a cama, dentro de saco-cama, toda a gente dorme. No dia seguinte, tomam aqui o pequeno almoço e os pais vêm buscar. E só aquilo que eles contam aos pais, de como foi isto, eles estão a fazer uma publicidade ao bom que é uma biblioteca. Fantástico. Percebes? Fantástico. Portanto, o meu veículo, Juliane, para chegar aos adultos, para te responder à tua questão, são sempre as crianças. É aquilo que eu, porque talvez me seja mais fácil para mim, mas todas estas ações que eu faço com adultos, que eu faço com crianças, arranjo sempre maneira dos pais estarem presentes. Nós agora tínhamos uma ação que estava a começar a ser desenvolvida, que era juntar à dormida, na manhã seguinte, os pais vinham buscar, de manhã vínhamos fazer jogos ao ar livre e terminava com piquenique de família. Ai, que lindo, fantástico. Pronto, neste piquenique seria um piquenique literário, onde as famílias também ouvissem as histórias que os pequeninos contavam. Fantástico. E, portanto, para mim é sempre mais fácil chegar aos adultos através das crianças. No caso que eu te falei, da leitura deslocalizada, dos serões de leitura, é procurar temas que se enquadrem com pessoas ou que não sabem ler ou que não têm hábitos. E normalmente é perceber o que é que eles gostam. É teatro, é cinema, é música. Então, através disso, recorrer a livros que tenham mais a ver com as imagens, de forma a que eles gostem do objeto e do abrir o objeto. Sim. Se isto tiver este encantamento, isto é um jogo de sedução da pessoa com o objeto livro, se este jogo de sedução, a empatia for criada, isto com algum tempo, isto vai lá. Não é tão fácil como com as crianças, como tu sabes, são esponjinhas, vão rápido, mas os pais com as crianças, ou os avós com as crianças, nós chegamos lá. Eu, pela experiência que tenho, eu acredito que sim. Olha, a página da Mala de Histórias, por causa do Covid, está com quase 50 mil seguidores. Uau! Digo-te, nunca pedi um gosto a ninguém, mas só por isto, por eu estar a pôr as histórias, por pôr de maneira em que os pais possam contar também, ou acrescentar mais qualquer coisinha à história,
eu penso que a mala de histórias está a servir como complemento ao nosso confinamento. Com certeza, seguramente. Pronto. Guida querida, éramos para estar juntos nessa época, né? Era planejado. Era. Infelizmente, essa situação no momento não nos permite, mas esse momento vai chegar e tenho certeza disso. Vai, de certeza. Tu és uma fonte de inspiração para mim. Obrigada. E eu agradeço muito por essa entrevista, por compartilhar conosco da tua experiência, também do teu entusiasmo pela leitura, pela mediação da leitura. Muito obrigado e sigamos em contato. Agradeço a ti e a todos. Um beijo. Obrigada. Beijo.